Preparo para a coroa metalocerâmica posterior. Seguindo a sequência da técnica da silhueta, o preparo se caracteriza por começar pela confecção de um sulco marginal cervical na parede axial vestibular e na parede axial lingual ou palatina. Em seguida, realizaremos sulcos nas paredes axiais oclusais no sentido vertical. Preparamos metade do elemento dentário e a outra ficará rígida para que a gente possa aferir se o padrão de desgaste que nós necessitamos realizar nesse elemento dentário estará correto. A coroa metalocerâmica posterior, o padrão de desgaste ele deverá ser maior do que o padrão de desgaste que foi realizado para a coroa total metálica, já que o preparo deverá acomodar duas estruturas, o metal e a cerâmica. Então, preconiza-se normalmente que esse padrão de desgaste nas paredes axiais vestibulares do superior seja em torno de 1,2 a 1,4 no máximo, e na região da face oclusal, cúspides funcionais e cúspide de contenção cêntrica seja em torno de 1,4. Primeiro passo para a confecção dessa restauração: sulco marginal cervical, que deverá ser confeccionado com a ponta diamantada 1014, com inclinação em torno de 45 graus, em relação ao longo eixo da parede axial. Esse sulco deverá ser realizado tanto na parede axial vestibular, quanto na parede axial palatina ou lingual. Entraremos, já que a broca tem 1,4, a profundidade desse sulco deverá ser em torno, inicialmente, de 1,2. Sulco marginal cervical, instrumento ponta diamantada esférica 1014, inclinação 45 graus em relação à parede axial vestibular, orientando o padrão de desgaste na região cervical. Esse sulco deverá ser feito de mesial a distal, acima do nível gengival inicialmente. Na lingual, o mesmo sulco deverá ser feito seguindo a mesma orientação. Segundo passo. Sulco de orientação vertical, realizado com a ponta diamantada 3216, que tem o diâmetro de 1,2. Diferente do elemento dentário inferior, o vestibular, o instrumento deverá ser posicionado paralelo ao eixo de inserção da coroa, com a profundidade de 1,2. O instrumento que irá aferir a profundidade é o próprio diâmetro da broca. É uma das vantagens da técnica da silhueta, que trabalhamos com instrumentos em forma e diâmetros conhecidos. Então, primeiro sulco no centro anatômico da coroa, que deverá ser realizado com a profundidade de todo o diâmetro da broca, seguindo o eixo de inserção. Na mesma face axial, iremos realizar um segundo sulco, com as mesmas características. 1,2 de diâmetro, e o instrumento deverá ser posicionado paralelo ao eixo de inserção da futura coroa. Os mesmos sulcos que foram realizados na face axial vestibular deverão ser também confeccionados na metade palatina. Então, a cúspide de contenção cêntrica dos superiores são as palatinas. Então, o comportamento deverá ser diferente. O sulco axial vestibular foi em um único plano, o sulco axial na parede palatina
deverá ser, primeiro plano, paralelo ao eixo de inserção, e segundo plano, acompanhando a inclinação anatômica da coroa, e se não existir essa referência, em torno de 45 graus. Um sulco central, que dividirá anatomicamente o dente em duas metades, uma metade mesial e uma metade distal. Segundo sulco também será feita nessa metade mesial, primeiro plano paralelo ao longo eixo e segundo plano seguindo a inclinação da coroa. A nível oclusal, serão realizados os mesmos sulcos, dando continuidade aos sulcos axiais vestibulares e palatinos que nós realizamos. Sulco intercuspídeo, seguindo a inclinação anatômica da coroa. Na face oclusal paravestibular e face oclusal palatina. Então, o sulco ele é contínuo, vestibular, oclusal e palatina. Mesma coisa no segundo sulco de orientação que nós realizamos. A prioridade que esse sulco ele seja realizado na aresta transversal da cúspide, que é a área de maior volume, seguindo o plano anatômico da coroa. Então, os sulcos se continuam. Parede axial vestibular, oclusal, dois planos, e palatina, primeiro plano, segundo plano. Os sulcos de orientação na face oclusal deverá ser contínuo aos sulcos axiais, e acompanhará a inclinação da face oclusal. Sulco intercuspídeo, no centro anatômico da coroa, seguindo a inclinação da face oclusal do elemento dentário. Então, o sulco para vestibular, o sulco para palatina ou lingual, dando continuidade aos sulcos axiais. O segundo sulco na metade, esse sulco de orientação preferencialmente deverá ser confeccionado sobre a aresta transversal, que é a área de maior volume da cúspide, dando continuidade ao sulco de orientação axial que já foi realizado nas paredes palatinas e vestibulares, seguindo a inclinação da face oclusal. Todo o diâmetro da broca, e dando continuidade ao sulco de orientação que foi realizada nessa metade da coroa do elemento dentário. Terceiro passo, nós iremos trocar de ponta diamantada para uma ponta troncocônica longa. Aqui na disciplina nós utilizamos a 3203, então para que a gente tenha acesso à face proximal. A finalidade do preparo dessa face é remover a convexidade proximal e o ponto de contato proximal. Devido a isso, o dente vizinho anterior, a área que nós iremos trabalhar, deverá ser protegido com matriz metálica. Em alguns casos, há necessidade também da colocação da cunha de madeira. Então, a broca troncocônica, ela já tem a inclinação ideal que a parede deverá ficar, em torno de 3 a 5 graus. Então, esse instrumento posicionado com seu longo eixo paralelo ao eixo de inserção da restauração, que você planejou para a restauração, permite que após a remoção do ponto de contato e a convexidade proximal, nós tenhamos essa parede já com a inclinação correta para o preparo dentário.
Alguns autores também definem esse preparo na proximal como corte em fatia. Essa fatia poderá permanecer ou não, isso não é importante. O importante é que você mantenha o instrumento sempre com o seu longo eixo paralelo ao eixo de inserção que se planejou para a restauração indireta, e assim a gente consiga remover a convexidade proximal. Normalmente esse movimento é um movimento em forma pendular do instrumento rotatório, mantendo assim a inclinação correta do instrumento e obtendo a inclinação correta da parede do elemento dentário. Com o instrumento troncocônico, não é, de ponta fina, trabalhamos na proximal inicialmente mesial para remoção do ponto de contato proximal e a convexidade proximal. Funcionado corretamente, né, muitas das vezes, fica no preparo que se denomina corte em fatia. Fica essa fatia nessa região proximal, que pode ser rompida com qualquer outro instrumento, uma sonda exploradora ou qualquer outro instrumento. Então, nós rompemos e removemos. Após a realização do preparo da proximal, que foi feita com a broca troncocônica, removemos a fatia, se por acaso ela estiver presente, remove-se o porta-matriz e a matriz, e o quarto passo agora será a união do interstício que fica entre os sulcos. Na região do sulco, o preparo já está com a profundidade correta. Agora nós iremos, colocando a broca 3216 inclinada, iremos acompanhar a profundidade do sulco, planificando a parede e acompanhando a anatomia dentária que foi definida pelos sulcos de orientação. A finalidade de se fazer esse aplanamento ou a remoção dessas ilhas entre sulcos com a ponta diamantada inclinada é para que você não aprofunde mais ainda os sulcos de orientação que foram confeccionados. Se o instrumento ficar nessa posição, a tendência é que você aprofunde cada vez mais os sulcos de orientação. E a gente não quer que isso aconteça. Então, o instrumento inclinado, e nós iremos acompanhar o padrão de desgaste até que a gente consiga unir todos os sulcos e não se veja mais a presença dos mesmos na face em que eles foram realizados. Então, no quinto passo, realizamos a união entre os sulcos, tendo como referência o sulco de orientação que está na profundidade correta. União dos sulcos na parede axial vestibular, um único plano. Cuidado quando for dar continuidade com a face proximal, porque na parede axial vestibular o instrumento deverá seguir o eixo da restauração, não é? E na parede proximal, o instrumento, que é a ponta diamantada cilíndrica, deverá seguir a inclinação da ponta diamantada que antecedeu a cilíndrica, trabalhando nessa parede, ou seja, a ponta diamantada cilíndrica deverá ficar totalmente apoiada à parede que foi construída pela broca troncocônica. Se por acaso a ponta diamantada cilíndrica ficar paralela ao eixo de inserção, irá surgir uma retenção aqui na cervical do preparo. Então, a transição entre a parede axial e a proximal deverá seguir a inclinação que foi dada à parede pelo instrumento troncocônico. Então, nessa transição, o instrumento deverá ficar paralela agora à parede que foi trabalhada pela broca troncocônica. Após a união dos sulcos axiais vestibulares, preparo da face proximal mesial, união dos sulcos da parede lingual, não esquecer que o superior são dois planos, médio cervical e médio oclusal. Iremos agora passar para o quinto passo,
que será a união dos sulcos oclusais. Não esquecer que esse sulco que foi central, ele corresponde à aresta transversal do elemento dentário. Vai haver uma redução da face oclusal, seguindo a anatomia da cúspide. Então, vamos, da mesma forma, inclinar um pouco o instrumento, seguindo a anatomia e removendo só essa ilha que existe entre os sulcos, permitindo assim que permaneça a face oclusal com a anatomia da cúspide em 2 planos. Após a união dos sulcos de orientação na face oclusal, a gente percebe que a anatomia da cúspide permaneceu a mesma, né? Um plano inclinado para mesial, um plano inclinado para distal e a presença da aresta transversal. Concluída essa etapa do preparo, avaliamos através da face íntegra que ficou da outra metade da coroa, se nós conseguimos aquilo que pretendíamos, um padrão de desgaste satisfatório. Estando preenchido esse requisito, iremos preparar agora a metade distal íntegra, seguindo a mesma sequência. Sulco de orientação nas paredes axiais, vestibulares e palatinas ou linguais, proteção do dente vizinho com a matriz de aço, remoção do ponto de contato proximal e convexidade proximal com auxílio de uma ponta diamantada troncocônica e, em seguida, união dos sulcos, a transição entre as axiais e a proximal, não esquecer que a ponta diamantada cilíndrica deverá estar toda apoiada na face proximal, na inclinação que a ponta diamantada troncocônica realizou. Já que inicialmente removemos o ponto de contato proximal com a broca troncocônica, que já deixa a inclinação do eixo de inserção correta, a ponta que irá vir após ela será uma cilíndrica. Então, na proximal, não esquecer que esse instrumento tem que estar apoiado na parede que foi construída pela broca troncocônica. Então, sulcos de orientação, vestibular e palatino. Como é superior, o vestibular deverá ficar em um único plano, e o palatino médio cervical e médio oclusal, já que é a cúspide de contenção cêntrica. E na proximal nós iremos utilizar a broca 3203, que é uma broca troncocônica de extremidade fina. Então, executado os mesmos passos na porção distal da coroa, avaliamos o padrão de desgaste está de acordo com o padrão de desgaste para a coroa metalocerâmica. O passo seguinte será o acabamento, será feito com uma broca cônica longa, que é 4138, na baixa rotação, ou seja, adaptada ao micromotor na baixa rotação. Após todo o acabamento, com a broca, que é a ponta diamantada 4138, com a ponta cônica longa na baixa rotação ou na série FF, nós iremos arredondar todas as arestas, não poderá o preparo, após a sua conclusão, apresentar nenhum ângulo vivo. Demarcaremos o término cervical com auxílio de uma lapiseira 0,5
e deveremos, olhando no sentido ocluso cervical, perceber essa linha contínua, o que caracteriza que o término cervical está correto, como também a conicidade que nós necessitamos para receber a coroa ou a restauração indireta, mantendo todas as suas características mecânicas de estabilidade e retenção.